Boa noite, oremos. Senhor Deus, neste exato momento entramos em Tua santa presença e rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito para agir sobre nós, abrir os nossos corações para receber a Tua mensagem. Nos capacita, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. É mais fácil viver com a mentira do que morrer pela verdade. Mas o que é a verdade? As pessoas de todas as épocas, em todos os lugares, cedo ou tarde, depararam-se com o mesmo questionamento. Hoje, o questionamento se estende um pouco mais para: de qual verdade você está falando? Observaremos nesta mensagem uma discussão em torno da verdade, envolvendo Pilatos, os judeus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Veremos 3 reações de Pilatos para com a verdade. Então, quais são essas 3 reações de Pilatos para com a verdade? Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 18. Em João, capítulo 18, dos versículos 33 ao 38, nós encontramos a primeira reação de Pilatos para com a verdade. Pilatos questiona o que é a verdade. Amém? João 18, a partir do versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Nessa primeira cena, que trata do diálogo entre Pilatos e Jesus, na audiência, vemos que Pilatos busca saber 3 coisas. Primeiro, se Jesus era o rei dos judeus. Segundo, o que Jesus havia feito para se encontrar ali em sua presença. Terceiro, o que era a verdade? Jesus não responde de modo direto a nenhuma das 3 perguntas. Quanto à pergunta se Jesus era o rei dos judeus, Jesus responde com uma outra pergunta, questionando a origem da pergunta de Pilatos, se ela vinha dele ou se vinha de outros. Quanto à pergunta acerca do que Jesus teria feito, Jesus declara que o seu reino não era desse mundo. E essa era a razão dele estar sendo entregue pelo seu próprio povo. Nesse momento, Pilatos retorna à primeira pergunta e questiona se Jesus estaria confirmando que era rei. Nota-se em Marcos, capítulo 15, versículo 1, e Lucas 23, versículo 2, que os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, assim como todo o sinédrio, o haviam conduzido até Pilatos e o acusaram de perverter a nação de Israel, de vetar
tributos a César e de afirmar ser ele o Cristo Rei. 3 acusações foram feitas a Jesus. Todavia, esta última parece ser a que mais despertou revolta nos judeus. E o fato de Pilatos questionar a respeito pode apontar possivelmente para uma ênfase que os judeus tenham dado enquanto o acusavam, enquanto o entregavam a Pilatos. Pois Pilatos, sendo romano, não estaria, por ele ser romano, ele não estaria tão familiarizado com o conceito de um rei Messias, sendo Cristo o equivalente grego para o termo Messias, que significa ungido. Esse conceito de rei, no contexto judaico, estava associado com o ungido divino. Essa ideia já era trabalhada em todo o Antigo Testamento. Vemos em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, o seguinte: o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Vemos aqui rei e ungido sendo mencionado em paralelo. Temos o Salmo 2 ainda, onde ungido é associado com a figura de um rei. Então Jesus, ser identificado como rei dos judeus, era algo muito profundo, pois estaria afirmando a sua própria divindade. Observe que a acusação dos judeus é que Jesus estaria afirmando ser o Cristo, o rei. Isso nas passagens paralelas de Marcos e Lucas que eu mencionei. Jesus Cristo, como rei, era uma grande blasfêmia para os judeus incrédulos. Nota-se que Jesus responde com a expressão: tu o dizes que sou rei. Certamente não foi uma maneira direta de afirmar que ele era rei, mas nós devemos entender que Jesus não utilizava essas palavras para fazer uma negação. Sabemos muito bem, de acordo com Mateus 26, 25, que no relato da traição, quando Judas, o traidor, questiona se ele seria o que o trairia, Jesus diz: tu o disseste. Vemos ainda também em Mateus 26, versículo 64, que quando o sumo sacerdote questiona: conjuro-te em nome do Senhor, és tu o Cristo? Jesus menciona: tu o disseste. Então essa expressão não é utilizada para fazer uma negação. O interessante é que certa vez, conversando com um médico, um doutor espírita, conversando a respeito de Jesus, ele me disse o seguinte: olha, Jesus não é Deus, Jesus é apenas um homem altamente evoluído, mas ele não é Deus. Quando questionado se ele realmente era o rei dos judeus, se ele tinha alguma associação com a divindade, na perspectiva deste médico, Jesus, ao dizer, tu disseste, ele entendia como, é você que está dizendo. Ou seja, ele chegou para mim e me disse, Jesus claramente estava negando que ele era um ser divino. Mas que ignorância da parte, porque nós podemos observar passagens como essa, onde nós vemos que esta expressão, ela não tinha a intenção alguma de afirmar, de negar que ele era, antes, pelo contrário, era uma forma de afirmar, mas não de uma maneira direta. Na sequência, Jesus apresenta o propósito da sua vinda ao mundo. Ele veio dar testemunho da verdade, que à luz do próprio Evangelho de João, João 14,6, nós observamos que ele mesmo é a verdade. Jesus veio para testificar de si mesmo. Nota-se que a ideia de Jesus testemunhar de si mesmo era completamente inaceitável para os fariseus de sua época. Em João 8, versículo 13 a 14, é visto o seguinte: então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de si mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes,
posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. No versículo 18, encontramos ainda Jesus dizendo: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus menciona ainda que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz, algo que nos faz lembrar de João 10, 27, quando Jesus menciona, lá o João 10, onde Jesus se apresenta como bom pastor, ele menciona: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tendo ouvido isto, Pilatos termina abruptamente o interrogatório neste primeiro momento, com a seguinte pergunta: que é a verdade? E na sequência, ele dá as costas e sai. Talvez por não acreditar que ela exista, talvez por não querer ouvi-la. O que é a verdade? Vivemos em dias não muito diferentes dos dias de Pilatos. As pessoas ainda questionam o que é a verdade. Nota-se, porém, que hoje a verdade está em crise. A verdade não é mais uma verdade absoluta, mas, infelizmente, tem se tornado uma verdade relativizada. Isso em toda parte do mundo. Em 2016, em minha viagem a Israel, foi interessante que em um determinado momento lá das aulas, a professora, nossa guia, uma judia, entrou em uma discussão com um dos integrantes lá do nosso grupo. E em determinado momento ela se dirigiu para ele e disse o seguinte: essa é a sua verdade, não a minha verdade. E ele rebateu dizendo: mas a verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Este tipo de afirmação está cada vez mais difícil de ser feita no mundo que vivemos hoje. Cristo é a verdade e veio para testificar da verdade. Nós, como cristãos, que significa pequenos cristos, temos o conhecimento da verdadeira verdade. E somos responsáveis por anunciar, e não somente anunciar, mas também defender esta verdade. Esta verdade que para nós é tão preciosa. Eu enfatizo verdadeira verdade, porque há muitas pessoas que afirmam conhecer a verdade, que afirmam possuir a verdade, mas sabemos que na realidade, tais pessoas se encontram presas em uma falsa verdade, que as engana e destrói. Todo descrente vive uma mentira. E o papel do Evangelho é retirar as pessoas do conto de fadas delas. Essa é a função da igreja neste mundo. Resgatar as pessoas enganadas em seus próprios contos de fada. Vejamos agora a segunda reação de Pilatos para com a verdade. Pilatos é conduzido a negar a verdade e o faz. Vemos na continuidade do versículo 38 até o versículo 40 que ele é conduzido a negar a verdade. Continuidade do 38 até o 40. Leiamos. E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Temos agora a segunda cena. Mais um diálogo sendo travado entre Pilatos e os judeus. Fora da audiência. Nota-se em João 18, 28, que os judeus se mantinham fora da audiência,
para não se contaminarem e poderem participar da Páscoa. De acordo com Atos 10, 28 e Atos 11, versículo 3, percebe-se que para os judeus não era lícito, não era permitido estar na presença de pessoas de outra raça, estar na presença de pessoas que não haviam experimentado a circuncisão. Então esse era o motivo deles se encontrarem fora da audiência. A lei oral dos judeus declarava que se eles entrassem na casa de um gentil, então eles se tornariam cerimonialmente impuros. Logo, para evitar tal contaminação, eles deveriam permanecer do lado de fora da audiência. Vemos que Pilatos retorna até eles. Mas por que retornar até eles? Porque eles já haviam se encontrado antes, em um primeiro momento, na ocasião em que Jesus foi entregue em suas mãos. Neste segundo encontro, Pilatos declara que não acha em Jesus crime algum, fazendo contraste com o testemunho deles quem? Dos judeus, a respeito da pessoa de Jesus, no momento em que o entregaram a Pilatos. Em tal ocasião eles mencionaram: se esse não fosse um malfeitor, não tu entregaríamos, conforme 18, versículo 30. Pilatos então traz à tona o costume da época e pergunta se os judeus não desejavam libertar Jesus. Vê-se no relato paralelo, no texto de Marcos, capítulo 15, 6 a 8, um texto paralelo a este texto que nós estamos meditando, que Pilatos tinha um costume de, na Páscoa, libertar um prisioneiro, e isso à escolha do próprio povo, e que a própria multidão havia proposto, havia sugerido que Pilatos retomasse o costume da época. Vemos ainda em Mateus 27, capítulo 27, versículo 20, que os principais sacerdotes e anciãos persuadem a multidão para que a multidão escolha Barrabás ao invés de Jesus, o qual havia sido preso por participar de uma sedição na cidade e por haver cometido um homicídio, um assassinato durante um tumulto. O texto de Mateus 27, 18, que também é um texto paralelo deste de João, nos diz ainda que Pilatos tinha consciência que Jesus havia sido entregue pelos judeus em suas mãos por razão de inveja. O que é observado é a tremenda falta de justiça dos judeus, escolhendo Barrabás, um homem declaradamente criminoso. O texto de Mateus 27, 16, diz que Barrabás era uma figura conhecida. Era uma figura conhecida da época. Os judeus estariam dispostos a escolher a pior pessoa possível, se houvesse um pior do que Barrabás, para que eles pudessem chegar em seu objetivo, que era ver Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo condenado. Pilatos, por sua vez, era um governador. Pilatos representava aqui o juiz na ocasião. Ele possuía grande responsabilidade. Ele tinha consciência que Jesus havia sido entregue em suas mãos, não por ser, de fato, um criminoso, e sim por ser alvo da inveja dos judeus religiosos, que o entregaram em suas mãos. Vemos aqui que Pilatos é pressionado pela grande multidão ali existente a negar sua própria avaliação a respeito da pessoa de Jesus. Pilatos é pressionado a ir contra a própria verdade. Leiamos agora capítulo 19, versículo de 1 a 3. Capítulo 19, de 1 a 3, vemos que ele nega a verdade. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos,
lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Nessa terceira cena, vemos que Pilatos cede às pressões e manda açoitar a Jesus. Pilatos deixa o nosso Senhor Jesus entregue nas mãos dos soldados romanos. Estes tecem uma coroa de espinho e o veste com um manto de púrpura. Tanto a coroa como o manto de púrpura era uma maneira de debochar. Porque, devemos lembrar, Jesus estava sendo acusado de quê? De se fazer rei. Então, já que ele era um rei, vamos caracterizá-lo como um rei. Então, na mentalidade desses ímpios, eles teceram esta coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça do nosso Senhor e vestiram-no então com um manto de púrpura. Recorrendo a um texto paralelo, com a finalidade de observar mais detalhes a respeito da nossa exposição, Mateus 27, do versículo 27 a 30, há um relato mais detalhado desta humilhação. Lá, em Mateus 27, do 27 ao 30, é dito que puseram na mão direita de Jesus um caniço. Um caniço. A mão direita, ou a destra da realeza, é a mão do poder. Então eles estavam ali acrescentando mais um artigo para que o deboche se torne ainda maior. Para representar um cetro de uma realeza, eles colocam então o caniço em sua mão direita. Esses mesmos soldados se puseram de joelhos, não para o adorar verdadeiramente, mas para prestarem uma falsa reverência em forma de deboche. Em seguida cuspiram nele e o atingiram na cabeça com aquele mesmo caniço que tinham colocado em sua mão direita. Pilatos ignora o juízo que fizera sobre Jesus, observando que não havia nele crime algum, e por pressão do povo opta por ceder aos seus desejos, negando assim a verdade. Pilatos negou a verdade, e com a sua negação, nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Sem dúvida, em nossas carreiras cristãs, nós também poderemos ser constrangidos a negar a verdade. Poderemos até vir a fazer isto. Em um momento de tentação, poderemos até pecar ao nosso Senhor cometendo isto. Mas se você se considera muito forte, devemos lembrar de Pedro. O apóstolo Pedro era um dos amigos mais íntimos de Jesus. E ele o negou, não uma vez, não duas vezes, mas 3 vezes. Nós temos um compromisso com a verdade de Deus. E devemos nos posicionar diante daquilo que a Bíblia apresenta como sendo certo. Vivemos em uma época onde a zoofilia é exposta como arte em museus do nosso país. Vivemos em um período onde o homossexualismo é disseminado em toda forma, em todo tipo de entretenimento. E muitos de nós temos permanecido calados. Enquanto a sociedade em alto e bom som proclama suas mentiras, muitos de nós têm sido covarde. Temos sido covarde em proclamarmos a verdade. Lembre-se que podemos negar a verdade, não somente com uma ação, mas nós podemos negar a verdade também por meio de uma omissão. É certo que nós podemos realizar grandes coisas por meio das verdades que ensinamos aqui dentro de nossas igrejas. Mas sabe de uma coisa? A maioria dessas discussões, elas não ocorrem dentro da igreja, mas lá fora. Mas
eu não estou dizendo que nós devemos deixar os nossos postos dentro das igrejas e militar contra a verdade não, a favor da verdade no mundo. Mas eu proponho que na medida do possível, nós estejamos atuantes em ambos os lados, na igreja e lá fora, defendendo a verdade, argumentando em prol da verdade, com coragem e ousadia, para a glória do nosso Deus. Já observamos, até o presente momento, duas reações de Pilatos para com a verdade. A primeira reação de Pilatos foi questionar o que era a verdade. Vimos que este questionamento foi feito de um modo sarcástico. Observamos também a segunda reação de Pilatos para com a verdade. Ele foi conduzido a negar a verdade e o fez. Veremos agora a última ação de Pilatos para com a verdade. Pilatos finda por sacrificar a verdade. Inicialmente, dos versículos 4 ao 8, vemos que Pilatos compreende que Jesus é inocente. Versículos de 4 a 8 de João 19. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Nesta quarta cena, observamos mais um diálogo entre Pilatos e os judeus. Pilatos achava que após castigar Jesus fisicamente, o povo se daria por satisfeito. Ao apresentar Jesus machucado aos judeus com as seguintes palavras: eis o homem. Pilatos visava demonstrar que aquele homem ali, todo machucado, na presença do público judeu, não representava ameaça alguma. Em Lucas 23, 22, no texto de Lucas 23, 22, há o registro que a atitude de Pilatos, a intenção de Pilatos era que após castigá-lo, conseguiria soltá-lo. Contudo, não foi o que aconteceu. Pilatos apresenta Jesus aos judeus, e o que ele ouve são inúmeros pedidos em favor de sua crucificação. Pilatos imediatamente tenta se esquivar dessa ação e declara que se os judeus desejam fazer isto, que eles mesmos o façam. O que era contraditório, pois quando Roma assumiu a Judéia e começou a governá-la por meio de um prefeito, a partir do ano 6 depois de Cristo, o direito de aplicar a condenação de morte tinha sido transferida das mãos dos judeus para os romanos. E se não fosse somente esta razão, nós conhecemos também que era necessário que Jesus morresse em conformidade com a crucificação estabelecida pelos romanos, para que se cumprisse a profecia que ele haveria de ser levantado, tal qual a serpente levantada no deserto, no ministério de Moisés. Era necessário que o Filho do Homem também fosse erguido de tal maneira, conforme João 3,14. Os judeus alegam que Jesus é passível de morte, por ter feito a si mesmo Filho de Deus. Jesus de fato havia feito declarações em que ele afirmava ser o Filho de Deus, como quando questionado pelo sumo sacerdote, em Mateus 26, 64.
Isso fazia com que os judeus o odiassem e ansiassem, buscassem com todo o seu vigor a sua morte. O texto diz que essa declaração sobre Jesus ser o Filho de Deus deixou Pilatos ainda mais atemorizado. O que nós podemos perceber é que ele já se encontrava atemorizado. Talvez porque ele já havia sido advertido por sua esposa para não se envolver com este justo, porque ela em sonho muita dor passou por sua causa, conforme Mateus 27, 19. Nos versículos de 9 a 11 do nosso texto, nós vemos que Pilatos, ele tenta livrar Jesus. Acompanhe comigo, versículo de 9 a 11. E entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar, e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Na quinta cena, temos o último diálogo travado entre Pilatos e Jesus. Pilatos agora está mais do que nunca interessado na origem de Jesus. Ele questiona de onde é Jesus, mas não obtém resposta alguma. Pilatos se mostra indignado com o silêncio de Jesus e declara que ele possui tanto poder para soltá-lo, quanto para crucificá-lo. Essa declaração de Pilatos deixa em evidência duas coisas. A primeira, a ignorância de Pilatos para com a pessoa que se encontrava diante dele naquela ocasião. Segundo, a sua responsabilidade diante da crucificação de Jesus. Como nós veremos na sequência, ele seria peça fundamental para a condenação de Jesus. Mateus 27, 24, nós vemos que Pilatos pediria água e lavaria as suas mãos perante os judeus, ali de forma simbólica, querendo demonstrar que ele não tinha culpa nenhuma, que ele era um completo isento da culpa da condenação de Jesus. Todavia, ele não era isento coisa alguma, pois no final das contas, seria ele o responsável pela condenação de Jesus. Ao ouvir essa afirmação arrogante de Pilatos, em declarar a Jesus que ele tinha controle ali sobre a situação, ele tinha poder para soltá-lo e para condená-lo, ao ouvir essa afirmação arrogante de Pilatos, Jesus rompe o silêncio e declara que a autoridade que ele possui foi concedida por Deus. Posteriormente, o apóstolo Paulo expressaria esta mesma verdade em Romanos 13, versículo 1, onde é visto que não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram instituídas por Deus. Romanos 13, 1. Logo, a autoridade de Pilatos havia sido concedida pelo próprio Deus. Jesus menciona ainda que todos aqueles que o entregaram eram os de maior pecado, sendo estes os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, conforme Marcos 15, versículo 1. O texto nos informa ainda que Pilatos procurou oportunidade de soltá-lo, mas uma vez mais os judeus o pressionaram e de maneira muito sagaz o colocaram entre Jesus e entre César, afirmando que se ele soltasse Jesus, ele estaria agindo contra o próprio César, por ter Jesus assumido ser rei. Logo, Jesus era um inimigo de César.
Isso foi uma forma muito bem sucedida de aplacar qualquer ação de Pilatos em sua intenção de libertar Jesus. Isso é fundamental para a nossa compreensão dos versículos seguintes, versículos 13 a 16, que nós iremos ler. Nós observamos que Pilatos agora não tenta mais livrar a Jesus, agora ele tenta livrar a si mesmo. Versículos 13 a 16. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Em consequência das pressões dos judeus, Pilatos se assenta no tribunal para de lá fazer o seu pronunciamento oficial. Pilatos não está disposto a prejudicar a si mesmo em prol de Jesus. Ele traz Jesus para fora e o apresenta mais uma vez aos judeus, que insistem em pedir, em solicitar a sua condenação, a sua crucificação. Mediante a isso, Pilatos pergunta se ele teria mesmo que crucificar o rei dos judeus. E neste momento nós vemos que os judeus, eles descem ainda mais o nível de sua hipocrisia, ao afirmar as seguintes palavras: nós não temos rei, senão César. A verdade é que os judeus nunca estiveram satisfeitos com a dominação romana sobre eles, com o fato de Roma assumir o seu território. Eles nunca tiveram plenamente satisfeitos com isto. Mas nesta ocasião, de forma apelativa, de forma hipócrita, ilustrando a falta de caráter destes judeus, eles dizem: nós não temos rei, senão César. Somente César é o nosso rei. Era a palavra deles. Pilatos, mediante a isso, o entrega para ser crucificado, com base na acusação feita pelos judeus, de que Jesus estava promovendo uma sedição contra Roma. Jesus foi entregue no período da preparação da Páscoa. Ele foi enviado para ser executado por volta da mesma hora em que os cordeiros pascais estavam sendo mortos. Pilatos era um governador romano. Ele era acostumado a julgar causas. Ele soube fazer juízo correto a respeito de Jesus. E o que foi que ele tirou como conclusão? Que Jesus era inocente. Esta expressão, eu não acho nele crime algum, se repete por três vezes nesta narrativa. Todavia, apesar de tudo isto, Pilatos permitiu que Jesus fosse crucificado. Podemos ver que apenas saber a verdade não é suficiente. Apenas conhecer a verdade, meu irmão, não é suficiente. É necessário se comprometer com esta verdade. Ele entendeu que Jesus era inocente, então ele procurou soltá-lo. Mas quando seu pescoço foi colocado em risco, ele se voltou para si mesmo. Pilatos se esquivou. Pilatos pensou só em si. Pilatos não foi além, porque ele não estava disposto a se comprometer com a causa de Jesus. Mas nós,
aqui esta noite, nós devemos estar dispostos a nos comprometer com a causa do nosso Senhor Jesus. Nós devemos estar dispostos a nos comprometer com essa verdade que é Cristo e a pagar o preço desse compromisso. Assim como Paulo, assim como Pedro e assim como inúmeros cristãos em toda a história do cristianismo, nós devemos assumir o mesmo compromisso, estar dispostos a enfrentar o que vier em nome do nosso Senhor. E quando as pressões vierem, tentando nos constranger, e quando as pessoas chegarem a nós e nos questionarem com o mesmo questionamento de Pilatos, que é a verdade? Nós diremos: Cristo é a verdade. E não somente isto, mas e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual será a sua reação esta noite? Observamos aqui as reações de Pilatos diante da verdade. Mas agora vamos esquecer Pilatos. Olhe para a sua própria vida. Qual será a sua reação diante desta verdade? Você vai se comprometer com Jesus? Você vai assumir este compromisso com Jesus? Havia um proeminente cristão que se encontrava nos Estados Unidos. Enquanto seus familiares e amigos sofriam com o caos proporcionado pela Alemanha nazista. Quando esse cristão tomou conhecimento sobre o que estava acontecendo, ele se viu na obrigação de voltar ao seu país e tentar fazer o que pudesse para ajudar as pessoas que ele amava. Até que um amigo o advertiu que se ele voltasse à Alemanha, ele terminaria em uma prisão. Ouvindo essas palavras, este cristão afirmou que isso poderia acontecer, mas se ele optasse por ficar seguro nos Estados Unidos, enquanto seu país padecia, ele seria uma completa mentira de tudo aquilo que ele acreditava. Ele seria uma mentira ambulante de todos aqueles valores cristãos que ele considerava tão valioso. O destino deste cristão não foi outro. Ele de fato foi parar em uma prisão. Quando se viu diante da morte e foi questionado pelo guarda da prisão a respeito se era aquilo que ele queria, o guarda chegou para ele e perguntou: era isso que você queria? Ele falou: não era isto o que eu queria, mas eu estou preparado. Ele veio a morrer pela verdade que acreditava, pois ele estava comprometido com esta verdade. Algo que Pilatos não quis. O nome deste cristão é um cristão alemão, Dietrich Bonhoeffer. Um cristão que tem muito a nos ensinar, com seu valor, porque a verdade cristã, Jesus Cristo, era valioso para ele. E ele foi até as últimas consequências pelos valores cristãos que ele havia aprendido na igreja da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por esta história que já percorre aí mais de 2000 anos. Mas uma história que muito tem ainda a nos ensinar, a nos envergonhar, a nos humilhar. Que nós possamos, Senhor Deus, através desta humilhação, desta vergonha,
nos tornarmos cristãos mais comprometidos com a tua verdade, nos comprometidos com a verdade que conhecemos, que é Cristo, que nós possamos estar mais atuantes em prol do reino de Deus neste mundo, onde tantas mentiras estão sendo anunciadas em alto e bom som. Que tu possa, Senhor Deus, estar dando oportunidade para aqueles que ainda não se comprometeram com esta verdade. Eles conhecem a verdade, mas como nós vimos, não basta unicamente conhecer a verdade. É necessário se comprometer com tal verdade. Que estas pessoas possam fazer isto esta noite. Que elas possam decidir hoje, domingo, dia 29 de julho de 2018, se comprometer com esta verdade. Cristo. Que a tua igreja seja abençoada, Senhor Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.